Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos da filosofia política do Nicolau Maquiavel e do Thomas Hobbes. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala do Maquiavel, pessoas, a gente precisa ter uma localização, porque lembra que nós falamos na última aula sobre um pouquinho o Aristóteles. E a filosofia política do Aristóteles, ela é voltada para o contexto da filosofia antiga, ok? Então veja, nós estamos com Maquiavel aqui na filosofia moderna e o Aristóteles está aqui na filosofia sistemática. Olha o intervalo temporal que tem entre um e o outro. E se eu falar para você que Aristóteles, o pensamento da filosofia política do Aristóteles vigorou até Maquiavel, você acredita? Por que o Maquiavel entra na história? Porque ele, no contexto que a Itália estava vivendo, e a Itália viveu um contexto político e econômico muito difícil no início do século XVI, porque, não sei se você lembra, mas Colombo tinha a oportunidade de descobrir a América. Óbvio que ele não sabia que ele descobriu a América, inclusive morreu achando que tinha chego na Índia, mas ele teve a oportunidade de descobrir a América pela coroa italiana e acabou sendo um porta-voz da coroa espanhola nessa descoberta. Então a Itália entrou numa crise política e econômica por conta que não tinha acreditado nos planos, naquilo que o Maquiavel tinha colocado mesmo, naquilo que o Maquiavel não, né? Naquilo que o Colombo tinha colocado mesmo. E aí Maquiavel vem e escreve um livro para tentar ensinar o príncipe como é que ele deve agir, como é que ele deve atuar, para poder conseguir cumprir com suas determinações políticas, ok? E aí ele rompe com alguns preceitos da filosofia aristotélica, ok? Lembra que Aristóteles falava que, olha, a ciência política, ela resolve os problemas da sociedade. Na verdade, ela coloca cada um na sua finalidade, logo a política, ela acaba fazendo ou dialogando com uma certa finalidade de fazer as pessoas alcançar a sua felicidade. Porque cada um achando sua finalidade, eles alcançam a felicidade. Logo, a política seria a ciência da felicidade para Aristóteles. E Maquiavel rasga isso, ele fala, não. Por que não? Porque para Maquiavel, pequenos, a política é uma arte do possível, ok? E por ser a arte do possível, não dá para fazer ou então criar ideais das quais nós temos aqui na nossa cabeça e aplicá-los nesse modelo ideal que nós temos. É preciso reconhecer algumas variáveis. Quais delas? A primeira é que Maquiavel acha que o ser humano é muito desgraçado, infeliz, ok? É inconstante, imprevisível, guiado por seus interesses, simulador, covarde, ávido de lucro, volúveis, ingratos. Isso é tudo atribuição do Maquiavel para o ser humano. Então, se tem alguém na história da filosofia que fala que o ser humano é mau, este é Maquiavel. E você achando que era o Hobbes, o cara do lobo do homem, né? Já que eu vou explicar ele para você, mas não. Maquiavel coloca essa maldade muito clara na filosofia política dele. Então o que ele fala? Cara, não pode ser então a ciência da felicidade. É a arte do possível. E olha só que coisa, na relação do fazer política, quem é que me dá mais trabalho? Meu aliado ou meu inimigo? Meu aliado? Porque meu inimigo, pessoas, o que a gente já espera do inimigo? A gente já espera o recalque. Nossa, você viu que ela falou é minha inimiga, você viu que ela falou? Ah, mas queria que falasse bem. Meu amor, ela é sua inimiga, esta é a definição de inimiga. Mas o aliado, esse sim, hein? Já pensou se o seu vice-presidente, o vice seu na chapa, começa a te dar um golpe? É complicado. Eu não sei se você entendeu então agora, pessoas. Não dá para aplicar aquilo que o Maquiavel chama de ética cristã naquilo que o Maquiavel chama de ética política. A ética cristã tem suas considerações, a ética política tem outras. Na ética cristã, fazer o bem sem olhar o bem que tem, dar outra face, dar tapa, tal, não sei o quê. E na ética política, aí vem Maquiavel. Aí Maquiavel rompe de vez com Aristóteles e fala assim, na ética política, se necessário for, a gente precisa usar a força. Por quê, professor? Porque é o que ele fala. Nós, seres humanos, somos das leis. Os demais animais é da força. Mas quando nós, seres humanos, vemos que as leis não funcionam, a gente cai pra porrada. E aí, professor, Maquiavel não tá muito errado. Nossa, parece que ele escreveu isso ontem. Ok? Uma vez você vendo, identificando que a legislação ela não cumpre com o seu dever de justiça, você faz aquilo que a gente chama de justiça com as próprias mãos. O que seria de um Estado se todo mundo fizesse justiça com as próprias mãos? E aí o Maquiavel coloca, então não dá. Então cabe ao príncipe unificar o povo e evitar a barbárie. E aí, nesse unificar do seu povo e evitar a barbárie, aí Maquiavel ensina o príncipe a jogar dois jogos.
Quais são esses jogos, professor? O jogo das circunstâncias e o jogo das aparências. O que é o jogo das circunstâncias? Olha o nome, circunstância. Ou seja, pessoas, tem coisa na vida que a gente controla e tem coisa que a vida que a gente não controla. O que a gente controla, professor? O Maquiavel chamou de virtude. E o que a gente não controla, professor? Maquiavel chama de fortuna. O que é fortuna? A sorte, o acaso. Vou dar um exemplo. Você quer casar no ar livre. Quer casar no campo, olha lá, Bella e Edward dizem... Pois é, você quer casar nesse ar, mas o que pode acontecer no dia do casamento? Pode ventar, pode chover, pode esfriar, pode acontecer um monte de coisa. Pode infestar de inseto. Senhoras e senhores, você não controla esses fenômenos da natureza. Ou se é a tempestade do X-Men. Não, não é. Por isso, pessoas, que a virtude é o plano estratégico. Tá bom, se acontecer isso, o que a gente faz? Se acontecer aquilo, a gente faz o quê? Ok? Você percebeu que a gente pensa no lado B. Você pensa que a gente não tem um plano B. Pensa na outra possibilidade. E isso é com tudo na vida, pessoas. Ah, comprei uma moto. O que pode acontecer? Ah, não, professor, eu dirijo certinho. Mesmo que você dirija certinho, querido, alguém pode bater em você. Alguém pode furtar a sua moto, roubar a sua moto. Então, fazer um seguro de vida e um seguro para moto é de extrema importância, porque você não controla aleatoriedades da vida. Então, para Maquiavel, precisa jogar esse jogo. O bom príncipe, o bom governante, ele sabe jogar o jogo, ok? Ele sabe jogar o jogo. Ele sabe a hora de ser mal e a hora de ser bom. É time. Time é tudo, pessoas. Dá um exemplo, professor. Opa, às vezes a pessoa tá certa. A pessoa está certa, ela tem uns argumentos coerentes, ela está completamente certa naquilo que ela está dizendo. Se ela der o piti na hora errada, se ela rodar a baiana no momento errado, esta pessoa passa de louca. Ai, que louca, nossa. Pois é, leve isso para sua vida, leve Maquiavel para sua vida. O príncipe precisa ser flexível com a circunstância, ok? Para quê? Para poder saber a hora que vai usar o mal, a hora que vai usar o bem. Não é usar o mal deliberadamente, é você saber. Professor, então quer dizer que ele cogita usar o mal? Sim, cogita. Quando, professor? Ele vai sendo flexível, mas se tiver que entrar em conflito, pessoas, é 2 pés no peito. Por que, professor? Porque eu não posso te dar tempo de reação, senão você me derruba. Então, depois é melhor ser impetuoso do que circunspecto. Ou seja, é melhor dar os 2 pés no peito do que ser bonzinho. Faça o mal de uma vez e parcele o bem. Essa é a recomendação do Maquiavel. Qual é o ano que o prefeito asfalta a rua? O último. E qual é o ano que o prefeito escolhe para aumentar impostos? O primeiro. Então é isso aí, cara. É isso aí. Eu não sei se você entendeu, pequenos, mas de maneira bem pragmática, e essa é a visão do Maquiavel, ele está vendo como é que o príncipe deve se comportar. Time é tudo. Faça o mal de uma vez e parcele o bem. Mas o outro jogo que precisa ser jogado é o jogo das aparências. Só que o que é o jogo da aparência? O príncipe precisa ter aparência de príncipe. Você lembra aquela roupa do absolutismo, né? Peruca, a roupa, sabe, estilosa, salto alto pro príncipe, pro rei, né? Pro monarca, enfim. Isso tudo é para fazer a figura do rei. Ele precisa aparecer mesmo impetuoso, ok? O jogo da aparência é... Precisa saber de tudo? Não, mas precisa aparentar que sabe. Eu não posso, veja, quando a Dilma começou a sofrer os ataques, o que pegaram nela, pessoas? Ah, ela fala muita besteira, estoca vento, não sei o quê, e aí a gente começou a manchar a imagem dela. Faz parte do jogo. Esse é um jogo que o monarca, que o governante precisa estar atento, senão ele escorrega mesmo. Ok, pessoas? Senhor, mas e a minha fama de cruel? O príncipe não precisa ter medo da fama de cruel. Por quê? Porque o ideal seria que você fosse temido e amado. Ok, o que significa isso, professor? É aquela figura do pai. O pai é temido e amado pelos seus filhos menores, né? Mas na ausência de um deles, se eu não pudesse ser amado e temido, qual que eu escolho? É preferível ser temido do que ser amado. É mais seguro ser temido do que ser amado. Então a gente não pode preocupar-se com a fama de cruel. Mas o príncipe precisa achar uma conveniência entre esse poder tirânico e a moral do príncipe. Por quê, professor? Não tem por que ter medo da imagem do cruel, mas eu preciso ser temido e não odiado, porque o ódio é um sentimento que também me tira do poder, ok? Então, a palavra do príncipe, uma vez empenhada, ela deve ser cumprida. Quando? E aí começa a agressão. Nossa, professor, mas eu fiz promessa, cumpri, ninguém me gostou. Nossa, professor, aquele cara só mentiu e entrou na presidência da República. Como é que o Maquiavel avalia um bom governo? Pelo resultado,
pelo resultado. Simples assim. Ok? Vamos comparar então Michel Temer e Bolsonaro, Jair e Collor. O Collor, você que é fã do Collor, ah não, o Collor foi injustiçado, que assim seja. Você que é fã da Dilma, ah não, a Dilma foi injustiçada, que assim seja. O fato é que elas... vamos pegar a fala do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, quando ele saiu da presidência da República aqui, ele falou exatamente isso, né? O PT não interviu na Polícia Federal. Aí se você for levar em consideração essa fala, considerando que ela está correta, você vai pensar o seguinte, nossa, o PT não interviu na Polícia Federal, o Bolsonaro intervém, mas o PT caiu, o Bolsonaro não. Aí entra a questão do Maquiavel. Por quê, professor? Porque o Maquiavel entende que o resultado é que vai falar se o governo foi bom ou ruim. Para Maquiavel, numa análise bem fria, o governo do Michel Temer e do Bolsonaro é melhor do que o governo do Collor e da Dilma. Por quê? Porque eles não foram impeachmentados. Collor e Dilma foram. Ok? Então é o resultado, pessoas. Não tem princípios. Bom e ruim é na ação. A gente identifica o êxito do príncipe no resultado da população. Ok? É basicamente isso. O senhor então vale tudo? Não. O senhor é aquela ideia de os fins justificam os meios. Querido, nunca Maquiavel disse isso. Nunca. Nunca Maquiavel disse isso. Alguém querendo explicar Maquiavel explicou dessa forma. Maquiavel é a filosofia do fim que justificam os meios. Mas se assim fosse, Maquiavel seria cruel. Ele recomendaria que o príncipe fizesse o que for para manter o poder. E não! Ele recomenda que o príncipe seja maleável e flexível. Por isso que a expressão maquiavélico não expressa a filosofia política maquiaveliana. Cuidado! Ok? Inclusive, o Rousseau é um dos leitores de Maquiavel que levanta a bandeira do Maquiavel republicano. Pera, dirá Rousseau, Maquiavel é republicano. Por quê? Porque em outras obras, ele não escreveu só o livro O Príncipe, né? Em outras obras, Maquiavel deixa os seus rastros de republicanismo. Ele fala que a movimentação social, por exemplo, as manifestações populares, elas são legítimas. Então, se ele fosse tirânico, ou maquiavélico, como assim o dizem, ou sim justifica os meios, não, ele não entenderia dessa forma. Então, Rousseau levanta, Maquiavel é republicano. Porém, o contexto histórico estava favorável para que Maquiavel recomendasse uma certa, não abuso, mas um certo poderio maior do Estado. Ok? Algo muito próximo daquilo que o Thomas Hobbes faz. O Hobbes, pessoas, inaugura um estilo de filosofia política que é conhecido como contratualismo. Professor, o que é contratualismo? Os caras pensam o seguinte, não existia Estado, a gente estava pelado no meio do mato, e aí passou a existir Estado. Então esse momento que a gente não tinha Estado era o Estado de natureza, ok? E aí esse momento que passou a ter Estado é o Estado civil, ou Estado em sociedade. Muito bem. O que é que Hobbes fala? Hobbes fala o seguinte, os contratualistas na verdade, né? Hobbes, Locke e Rousseau. O ser humano passou do Estado de natureza para o Estado civil. Então houve um contrato tácito aqui, um acordo feito entre as pessoas que até então existiam para fundar o Estado. A diferença entre eles é porque... Qual é a motivação e como se deu esse Estado, ok? Então, por que eles saíram, professor? Porque para Maquiavel, aí sim a gente vai agora entender Hobbes, no seu contexto, ok? O que Hobbes fala? O estado de natureza é o estado de liberdade total. Qual que é a vantagem da liberdade total? Todo mundo faz o que quiser. E qual que é a desvantagem? Todo mundo faz o que quiser. Então, pense, no estado que não tem regras, eu posso pensar em matar alguém, mas quando eu levanto a estaca minha para bater em alguém, já tem alguém, tá vendo aqui, já tem alguém atrás de mim, prontinho para me matar. Então não tem regras, né? Então esse é o problema. Então como é que é? Aí vem a frase. O estado de natureza, primeira frase do Hobbes, o estado de natureza, pessoas, ele é uma guerra de todos contra todos. Porque se a gente tem os mesmos interesses, como é que a gente resolve isso se não tem estado? Na porrada. Tiro, porrada e bomba. Ok? E sem regras, outra frase do Hobbes, o homem é lobo do homem. Cuidado! Não é que Hobbes fala assim, o homem é lobo do homem, o homem é mau. Não, quem é esse é o Maquiavel. O Hobbes fala o seguinte, sem regras, e aí sim, sem regras, o homem é lobo do homem. Ok? Tá muito claro isso aqui? Então, o medo constante que está no estado de natureza faz com que as pessoas migrem para o estado civil. Por quê? Porque eles querem prazer, mas a todo momento há esses jogos vorazes. Então, meu Deus, de onde vem a porrada? De onde vem a porrada? De onde vem a porrada? Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. E aí Hobbes vai lá e acaba fazendo a instituição Aliás, os seres humanos vão lá e fazem um acordo. Como é que funciona isso, professor? Eles fazem um acordo e vai ter república, pessoas, você querendo ou não. E essa república pode ser constituída por aquisição ou por instituição. Ou a gente funda ela, ou nós vamos ser dominados por um outro grupo que fundará uma república para nós. Então é muito melhor nós instituirmos ela, ok? Como é que funciona, professor, este contrato? Eu e você, os cidadãos fazem um acordo e ao fazerem esse acordo, eles delegam o seu poder a um Estado, a um terceiro.
E esse terceiro pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Não necessariamente o Hobbes é monarquista, apesar de ser professor da família real da Inglaterra. Tudo bem daqui? Então, a gente entrega a liberdade e se submete a ela, ok? Então, assim, ó, sem regras, vou tirar um exemplo aqui basicamente. Sem regras, o ser humano é livre, tá vendo? Uhul! Mas ele não tem garantia. Pode morrer a qualquer momento. Quando você põe o Estado, o que acontece? Tá vendo? O indivíduo agora tem limitações, mas pelo menos tem garantia de vida. Qual é a principal responsabilidade do Estado para Hobbes? Paz. Reproduzir a paz. Fazer justiça. Ok? E aí, pessoas, é nesse contexto que o Hobbes coloca um Estado que ele chamou de Leviatã. O que é esse Leviatã, professor? E a brincadeira, a palavra, né? Ela tem tanto bíblica, mas tem lá no Oriente também, que significa demônio, mas também significa um grandão. Tanto é que a capa do livro, veja só, olha só, olha o tamanho do monarca frente à população. Nossa, por que ele é grandão assim, professor? Porque ele precisa ter força para poder evitar a guerra. Ok? E aquela força que talvez Maquiavel tinha colocado. Precisa ter força. É igual duas crianças brigando. Você e seu irmão brigando. Ah, não sei o que, sua mãe não vale nada, a sua. Ah, e tal, vocês começam a brigar. Chega a mãe e desce o cacete nos vocês dois. Se ela chega assim, meninos, pensará Hobbes. Não, ela não consegue. Mas se ela descer o pé do ouvido em cada um, ela consegue apartar e trazer de novo a paz para esta casa. O Estado é esta mãe brava, para Hobbes, de maneira geral. Se você observar então, pequenos, o que nós chegamos? Nós chegamos ao contexto de, calma, não é que Hobbes e Maquiavel são absolutistas, mas quando você junta o Hobbes, o Maquiavel, com a filosofia de Jean Bodin e Jacques Bossuet, que são os caras da teoria do direito divino dos reis, o que é que a gente forma no século XVII? O absolutismo. Ou seja, um rei, alguém que tem os três poderes nas mãos e acaba sendo bastante interventor na sociedade. Ok? Esse estado absolutista se consolida no século XVII, XVI, talvez, vai? Com Maquiavel já, com Hobbes. Então, século XVI, século XVII, século XVIII, o que o absolutismo vai encontrar? O iluminismo. As revoluções burguesas. E aí aparecem nossos próximos autores, que é o Locke e o Rousseau. E deles nós vamos falar na próxima aula. Espero te ver até lá. Até mais.